Hoje o episódio vai ser um pouco diferente, não vai ter só um tema em específico. Por quê? Durante esses 23 episódios, hoje é o 24º episódio, vocês foram me fazendo algumas perguntas padrões, ou seja, todos os vídeos tinham perguntas mais ou menos parecidas. Então eu fiz uma seleção das perguntas mais feitas por você e eu hoje vou fazer um vídeo destinado a responder, designar e dar direcionamento para essas perguntas em específico. Então, se você já fez alguma pergunta em algum episódio, fica comigo até o final que com certeza ela vai ser respondida hoje. E para não perder o costume, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Original Cast, o seu podcast preferido sobre o mundo das semijoias e acessórios. Meu nome é Juliana Manginelli, estou no ramo há 17 anos e vim trazer tudo que eu aprendi, errei, estudei, tudo que eu gostaria de ter escutado lá no comecinho, quando eu comecei a empreender no ramo de semijoias, eu venho trazer para vocês de forma mastigadinha. E o único pedágio que vocês têm ao passar por aqui é curtir o episódio, compartilhar, fazer comentários, trazer realmente dúvidas, sugestões de episódios, porque esse podcast é destinado para vocês, é de mim para vocês, então eu não quero ficar tirando tema da minha cabeça. Eu quero realmente resolucionar problemas de vocês, dúvidas de vocês, então não deixe de comentar. Bom, a primeira pergunta que eu sempre recebo, que eu acho que eu nem falo muito sobre isso porque não é o intuito desse podcast, é sobre a minha empresa, sobre a Original Joias. Então, se é o seu primeiro episódio, se você não escutou nenhum episódio falando sobre, a Original Joias é uma empresa familiar que começou com os meus pais nos anos 90. E essa empresa foi herdada para mim e para o meu irmão. Então a gente começou no ramo, meu irmão tem mais tempo, porque ele é mais velho que eu, já está mais ou menos uns 20 e poucos anos no ramo. Eu estou há 17, porque eu estudei para entrar no ramo também, para poder herdar a fábrica, eu não quis herdar assim, sem conhecimento nenhum. Então eu fiz algumas faculdades para poder entrar na fábrica aqui. Então, a Original Joias é uma empresa fabricante, nós somos fabricantes, a gente faz todos os processos, desde desenvolvimento, fabricação e também o banho, nosso banho é próprio. Então, são semijoias autorais, exclusivas, 100% nacionais, orgulho de ser 100% brasileira, feita por mãos humanas ali dentro da fábrica. Então, realmente é uma marca muito diferenciada, a gente trabalha com mercadorias extremamente clássicas, atemporais, que não saem de moda. Eu não trabalho muito com modinha, o que está vendendo, todo mundo está vendendo, não. Eu gosto de trabalhar com peças diferenciadas, em ser original, a essência de ser original, a essência de produzir peças que ninguém vai ter. Então a gente gosta de desenhar, de fabricar e banhar as próprias semijoias, então é um trabalho super diferenciado. Quem quiser contar com a Original como seu novo fornecedor, vocês vão ter aí mercadorias de extrema qualidade, variedade, porque a gente lança mercadorias a cada 15 dias e nós temos consultoras estudadas para poder auxiliar quem está iniciando no ramo, então não sabe como fazer seu primeiro pedido, quais são as peças mais vendidas, as mais vendáveis, a questão de precificação, de margem de lucro, marketing, tudo, gente, tudo que eu ensino para vocês aqui é ensinada para as consultoras também, então elas têm um amplo conhecimento para ajudar vocês, tanto a quem quer entrar no ramo, a quem quer alavancar as suas vendas e já está no ramo. Então, a Original Joias, ele é um fornecedor super diferenciado, que são 36 anos de história, e ninguém saía tanto tempo assim no mercado se não prezasse por um serviço muito bem feito, muito bem alinhado com os propósitos. Então, já fazendo jabá aí, que é uma coisa que sempre perguntam, a Original Joias pode e vai ser a sua melhor escolha. Próxima pergunta: semijoias e bijuterias são a mesma coisa? Eu já vou trazer também o tópico do folhado, porque é uma questão que causa confusão em vocês, e essa confusão acarreta muito na qualidade do meu trabalho também. Por quê? Quando vocês confundem o tipo de mercadoria que vocês estão vendendo, vocês não estão dispostas a pagar o valor da mercadoria. Já vou explicar por quê. A bijuteria, primeiramente, ela é produzida por materiais que não são nobres, tá? Então, em alumínios, amac, cádmio, enfim, são materiais, inclusive, que são alérgicos, nocivos à saúde. Eu até vi algumas matérias sobre peças que estavam sendo vendidas em prata na Amazon, no TikTok Shop, e eram materiais cancerígenos. Então, a gente tem que prestar muita atenção no material pelo qual é produzidas as peças que vocês estão comprando. Então, a bijuteria, ela é costumeira em usar matérias-primas que não são de qualidade.
Então são matérias-primas que são cobradas por centavos, elas são nocivas, elas são bem baratinhas, porque a bijuteria tende a ser barata. Ela tende a ser uma peça descartável. Então, além do metal produzido não ser um metal nobre, um metal de qualidade, ela não recebe camada de ouro. Ela não recebe camadas de ródio, de platina. Ela simplesmente recebe uma pintura dourada, um verniz dourado. Muitas das vezes as pessoas usam verniz cataforético em cima do metal, da bijuteria, para ficar uma peça dourada. E hoje tem o verniz dourado, tem o cataforético dourado, que lembra muito ouro, mas não tem nada de ouro. Então, eu não estou julgando nem desmerecendo o tipo de mercadoria, eu estou explicando para vocês as diferenças estruturais de uma e de outra, para vocês saberem o que vocês têm que vender e o valor a ser aplicado. Então, a bijuteria, ela é de qualidade inferior, porque ela tem um material inferior pela produzida, ela não leva ouro na composição, e as pedras que vão nela sempre são pedras de plástico, pedras de, às vezes, strass também é usado em bijuteria, acrílicos. Então, a bijuteria não leva camadas de ouro. E se levar, é uma pré-cor que a gente fala, é um susto de ouro para a peça ficar dourada, e aí tá com verniz por cima e vida que segue. Então, as bijuterias são vendidas bem mais baratas, porque não tem um grande investimento na produção, então é uma produção bem mais baratinha. Já o folhado, qual que é a diferença do folhado com a bijuteria e a semijoia? O folhado já é produzido no material nobre, muitas das vezes o latão, mas o folhado não leva camadas de ouro. Então, ela tem um material base bom de latão, que é o melhor que tem, porém ela não leva camadas de ouro. Então ela leva uma camadinha de ouro, 2 no máximo camadas de ouro, menos que 3 camadas de ouro não é considerado uma semijoia, tá? Então menos que isso é um folhado ou é uma bijuteria, dependendo do material base que está sendo produzido. Então o folhado tende sim a ter um material base de qualidade e apenas um flash, uma pré-cor, uma camadinha só de ouro para ser uma mercadoria de melhor qualidade que a bijuteria, porém não chega aos pés das semijoias. O Celso quer participar, gente. Oi, Celso, fala oi para seus seguidores. Essa questão de folhado com semijoia causa muita confusão, porque um dos processos de banho das semijoias chama foliação. A foliação é quando é o tanque que vai colocando, depositando as camadas de ouro. Então, esse tanque de foliação, muitas das vezes foi usado para denominar a semijoia. Então, antes da semijoia ter o respaldo que tem hoje, tem o renome que tem hoje, ela era chamada de folhado. Mas aí foi melhorando os processos, melhorando as camadas, então o folhado ficou designado para mercadorias de qualidade menor e a semijoia ficou a melhor qualidade que tem. Agora a semijoia ela é produzida no material nobre, que é o latão, tá? É o melhor material nobre que tem, porque é um material que dá aderência no ouro, dá aderência nos metais preciosos. É o melhor metal que vai grudar os metais preciosos que a gente precisa, porque qualquer outro tipo de metal não tem essa aderência. É por isso que as bijuterias ficam pretas tão rápidos, porque o material que é produzido da bijuteria não dá aderência no ouro, então ele descasca e perde a cor muito rápido. Já o latão, por ter essa aderência, o ouro vai grudar muito melhor, o ródio vai grudar muito melhor, a platina vai grudar muito melhor, então ela tem uma maior durabilidade. Então a semijoia tem o material base de extrema qualidade, leva camadas de ouro. Então, uma semijoia, para ser uma semijoia, é acima de 3 camadas de ouro. Então, ali a partir de 3 já é uma semijoia de boa qualidade. Ainda não é tão boa, a partir de 5 já é de extrema qualidade. E as semijoias já investem mais nas pedras, né? Então, a gente tem as zircônias, tem as moassanites. Então, a gente tem pedras, assim, que se assemelham muito ao diamante. Porque a semijoia, tô careca de falar isso, é um degrau abaixo da joia pura. Se uma cliente não quiser uma semijoia, ela quiser algo melhor, ela vai diretamente no ourives e vai comprar uma joia pura, porque a semijoia é de extrema qualidade. Então ela tem todos os processos bem resumidos para isso, para ter um material de qualidade, para ter um banho de qualidade, para ter uma pedra de qualidade, para ser uma peça que dura anos. Semijoia não foi feita para ser descartável, ela foi feita para durar anos. E explicando para vocês melhor os processos, vocês conseguem entender a diferença de valores. Então, quando chega alguém, para mim, que sou fornecedor, para vocês deve chegar também, querendo semijoias baratinhas de R$ 10, eu falo, não é, muda, acabou. Não é o que você está procurando, você está procurando bijuteria. Não existem semijoias baratinhas, porque o processo de fabricação de uma semijoia não é baratinho.
O latão custa centenas de reais o quilo, enquanto o alumínio custa centavos. 1 grama de ouro custa 900 reais. Agora, uma pintura dourada custa centavos. Então, todos os processos de fabricação de uma semijoia são custosos. Uma zircônia, eu tô com um brinquinho aqui, ó, dá pra ver no segundo furo? Essa zirconinha que eu tô aqui, ó, quiquinha de 5 milímetros, me custa R$ 9. Só a zircônia, sem falar da peça, do chatão, do banho. Então, como que eu vou vender um brinco baratinho de R$ 10? É um solitário simples que eu tô usando aqui. Como pode custar R$ 10, sendo que só a zircônia me custou 9? Eu tenho ainda todo o processo, tenho a mão de obra nacional, tenho todo o trabalho feito por trás. Então, é impossível uma semijoia ser baratinha. Se ela tá baratinha, é porque tem algum problema. O banho não é de qualidade, ou o metal não é de qualidade. Desconfie de semijoias baratinhas, tá? Não tô dando a camada que eles estão prometendo, porque não tem como. Inclusive, eu tenho um respaldo para falar aqui. Eu tenho clientes que estão começando e procurando banhos de 10 milésimos, 15 milésimos. Gente, não existe mais isso, tá? Isso não existe. Para um banho ser bom, para uma semijoia ser boa, é simplesmente um conjunto do material base bem feito e um banho bem feito. Não precisa de grandes camadas. Muita gente coloca grandes 10, 15 camadas, que vai durar a mesma coisa que 5 camadas, e está pagando 4, 5 vezes mais. Porque é o conjunto da solução, da fabricação, que vai fazer uma semijoia ser de qualidade, não é a camada. Esquece esse negócio, esse senso comum de que quanto mais ouro tem uma semijoia, melhor qualidade é. Não, a partir de 5 milésimos, ela tem praticamente as mesmas qualidades, tá? É realmente o conjunto da peça, como que ela é produzida, que vai ditar se ela é de boa qualidade ou não. 5 milésimos para brinco, 8 milésimos correntarias e anéis é mais do que o suficiente. Vai durar a mesma coisa que se você colocar 10, 15 milésimos. Eu falo isso porque são 36 anos de história, nós temos banho próprio, nós já fizemos testes. Eu não falo de boca para fora. A gente já vendeu a 10, já vendeu a 15, já vendeu a 8, já vendeu a 5. Então, a gente entrou ali no melhor custo-benefício para entregar para vocês a melhor solução. 5 milésimos para brinco e 8 milésimos para as correntarias e anéis, tá perfeito. Próxima pergunta. Qual garantia devo repassar para minhas clientes? Esse eu recebo bastante essa pergunta, gente. E na verdade, assim, a gente tem que pensar que garantia simplesmente é marketing, tá? Não sei quem estava pensando que garantia é a solução dos seus problemas, ele pode ser a criação dos seus problemas, inclusive. Garantia, gente, é usada como marketing. Por quê? A semijoia, ela é um produto como qualquer outro, qualquer outro. Então, vamos supor que você comprou um carro. Comprou o carro, saiu da concessionária com ele. Eles deram uma garantia para você de 1 ano, 2 anos. Contra quê? Defeitos de fabricação. Se você vir no meio do caminho, bater o seu carro, ralar o retrovisor, ralar a porta, estourar um pneu, você consegue ligar na concessionária e falar, viu, quero acionar a garantia? Eles vão arrumar o carro para você? Eles vão dar um carro novo para você? Se você compra uma camiseta preta, usou a camiseta, foi lavar, a camiseta desbotou, você consegue ligar na loja e falar assim, minha camiseta desbotou, quero acionar a garantia? Quero uma camiseta nova? A não ser que a camiseta tenha vindo com rasgo, com furo, faltando um botão, você consegue pedir uma solução para a loja. Agora, você usou o produto, ele apresentou um problema assim estético, não tem como você acionar a garantia, não faz sentido. Semijoia é um produto como outro qualquer. Mas por que que inventaram a garantia, Gil? A garantia surgiu como um método de marketing. Como existiam as bijuterias e as joias, não existiam as semijoias. Tinham as bijuterias, porque existiam as joias, então as classes altas do mundo usavam as joias em ouro, em diamantes, enfim. E as pessoas que não tinham tanto dinheiro, queriam usar acessórios, criaram as bijuterias, que eram feitas em plástico, com pedras coladas, enfim. Gente, as joias estão no mundo há mais de 150 mil anos, tá? É muito, muito tempo. Então não existia semijoia. Só que começou a surgir ali a classe média alta, que gostaria de um produto melhor que a bijuteria, mas não queria investir tanto quanto uma joia pura. Então foi criado esse meio termo que era a semijoia. Só que como foi criada uma semijoia, eles precisavam colocar alguma maneira de as pessoas valorizarem aquele produto, porque ninguém botava muita fé.
Achavam que era parecido com bijuteria, porque não entendiam as especificações técnicas do produto. Então criaram a garantia como forma de marketing para valorizar a semijoia e se tornar o que ela é hoje. Mas nada mais do que é uma estratégia de marketing. Então, vamos absorver essa informação. Garantia é marketing, porque tem gente que depende de garantia para vender. Depender de garantia para vender é estar vendendo errado. Você precisa focar em posicionamento de mercado, em valorização do seu produto, em experiência de entrega do produto, de venda. Garantia é uma consequência, beleza? Vamos partir agora para o tópico que é a pergunta. Qual garantia devo repassar para o meu cliente? Primeiramente, estude o seu mercado. Então, o seu concorrente está aplicando 1 ano? Aplica 1 ano. Está aplicando 2 anos? Aplica 2 anos. Como eu falei, é marketing, você não pode estar também ali muito fora do que o mercado está aplicando. Ai, Gil, eu quero me diferenciar, quero dar 5 anos de garantia. Primeiro, você acha realmente que um cliente vai demorar 5 anos para rebanhar uma semijoia? Gente, é em 6 meses, 1 ano que uma peça vai começar a perder a cor, ela vai querer rebanhar. Ninguém depois de 5 anos vai lembrar daquela peça jogada no mostruário e vai querer rebanhar. As pessoas não levam tanto a sério assim, quanto a gente imagina. A gente se preocupa muito com garantia, sendo que as clientes não se preocupam tanto com garantia. Eu digo do varejo, tá? O meu de atacado se preocupa mais, mas o de varejo não se preocupa tanto quando você valoriza seu produto. A Morana não dá garantia, a Gaster não dá garantia, a Vivara não dá garantia. Porque eles vão focar em garantia. Quando as clientes vão lá em lojas de departamento, como Renner, Riachuelo, não tem tudo aqueles expositores cheios de peça e acessório, não tem garantia, as pessoas compram adoidado. Então, quanto mais você fica batendo em tecla de garantia, mais você atrai clientes cri-cris. Então, não fique focando em garantia. Estude o mercado, está aplicando 1, você aplica 1, está aplicando 2, aplica 2, mas não fica aplicando garantias extensas, porque primeiro que não vai usar e segundo que é dor de cabeça para você. E outro ponto, você não quer amarrar um cliente em uma peça, você não quer que ele compre esse brinco e fique rebanhando ele durante 2 anos inteiros. Você quer que ele descarte aquele brinco e compre outro. Tudo bem que eu falei que a semijoia foi feita para durar, e foi feita, mas eu estou tendo uma mentalidade com vocês de comerciantes. Você não quer que a cliente fique amarrada em apenas um brinco, você quer que ela fique comprando direto com você. Então, quanto mais garantia você coloca, mais você amarra a cliente naquela mesma peça. Você quer que ela esqueça aquela peça e compre peças novas. Então, repasse uma garantia que seja justa, que seja comercial, que tenha a ver com o marketing, mas que não prejudique o seu negócio. A Original, minha empresa, dá garantia vitalícia de rebanho. Ou seja, os meus clientes podem rebanhar as peças comigo por tempo indeterminado. Por quê? Porque nem sempre um estoque comprado se vende na hora. Eu tenho cliente que faz compras gigantescas de centenas de mil de reais e não vende de uma vez só, porque manda para franquia, manda para revendedora. Então, às vezes, tem peça que depois de alguns meses, até anos, volta para ela, volta para a minha cliente e ela precisa rebanhar. E eu rebanho. Mas ela nunca pode repassar a garantia vitalícia para frente, por tudo que eu falei aqui. Então, muita gente pergunta, Gil, eu devo repassar a garantia vitalícia que você dá para os meus clientes? Nunca, jamais. Então, estude o mercado e aplique uma garantia que seja condizente com o seu negócio e o seu produto. Próxima pergunta, qual que é o valor mínimo para começar? E essa é uma pergunta que eu vejo que trava muito quem está iniciando, porque acha que precisa de valores muito altos para começar, né? E, gente, para começar, eu indico que vocês comecem com mostruários em torno de 15 a 20 peças. Por quê? Você consegue formar looks. Não é interessante começar com peças muito desparceradas. É interessante começar com looks. Então, vai investir num brinco de argola, que vai ter um colar que vai combinar, que vai ter um anel que vai combinar, que vai ter uma pulseira que vai combinar, porque as pessoas gostam de comprar mix. E não é interessante você vender uma peça só para pessoa. É interessante realmente você vender o mix completo. E para vender o mix completo, tem que fazer compras assertivas. Então, quando for comprar, não compra só brinco, só colar, só pendente. Não, compre mix. Compre peças que combinem entre elas, peças clássicas. Então, um colar fita, um fio baiano, uma corrente carte, uma argola de tubo, trio de argolinhas, pontinho de luz.
são peças que vão combinar entre elas com qualquer outro tipo de modelo que você vai comprar. Então, de 15 a 20 peças, você consegue montar mix legais e estratégicos, num valor ali de 800, 1.000, R$ 1.500, para mim é o essencial para começar. Eu acho que não tem valor melhor para começar que R$ 1.500, tá? Eu acho que é um valor que dá ali legal, uma quantidade de peças legais, como eu falei, dá pra fazer mix legais, e você conseguir proporcionar desde o começo uma experiência legal para o cliente dele abrir a sua maleta, ver uma quantidade bacana de peças, porque eu já falei sobre isso em outros episódios. Quando você vai num supermercado, você vai no corredor de café, vamos supor, que você vai lá e olha a prateleira de café. Quando tem uma marca de café só lá, tem um cafezinho só, pá! Você não vai desconfiar daquele café? Você vai falar: "Por que só tem esse café aqui? Cadê os outros cafés?". A cliente, nós, precisamos de comparação. Eu quero ver várias marcas de café, eu quero ver a embalagem, eu quero ver o preço, eu quero ver a torra, eu quero ver os tipos de café para eu comparar e poder fazer a minha escolha. Quando tem só um tipo de café, eu vou desconfiar daquele café e talvez eu nem compre aquele café por causa disso. Então tem que ter variedade, tem que ter opção para o seu cliente poder escolher, comparar e fazer a melhor escolha, ele sentir que ele fez a melhor escolha. Então é interessante ter uma variedade legal de produtos para você poder aí aplicar no seu começo, na sua revenda. Então eu acho que R$ 1.500, umas 20 peças, 25 no máximo, é o suficiente para começar. Próxima pergunta: como escolher um bom fornecedor? Quais são as perguntas que eu devo fazer? Fornecedor bom, gente, é aquele que sabe te responder sobre o produto, que não te nega a informação sobre o produto. E quais são as perguntas a serem feitas? Primeira pergunta: qual é o material produzida a semijoia? Qual é o metal base? Como eu falei, o melhor que tem é o latão. Então, primeira pergunta: qual é o material que vocês produzem a semijoia de vocês? Segunda pergunta: eu tô tipo a véia dos gatos, né? Seu banho, fornecedor, tem níquel na composição? É um banho hipoalergênico, ou seja, livre de níquel ou qualquer componente que vai dar alergia ou irritação às minhas clientes? A maioria das empresas usa níquel no banho, porque o níquel é mais barato. O paládio, que é usado no lugar do níquel, é um material muito caro, mais caro que o ouro muitas das vezes. Então muita gente evita usar o paládio e usa o níquel no lugar. Só que o níquel é um material altamente alérgico. Não no início, mas conforme for saindo do banho e o metal de baixo vai aparecendo, o níquel se torna presente e vai começar a coçar, dar bolinha, a peça fica verde, enfim. Pergunte para o seu fornecedor se o banho dele leva níquel na composição. Qual verniz que usa? Eu acho interessante saber qual tipo de verniz que usa, porque muitas empresas usam o cataforético. O cataforético ele é um pouco polêmico, porque ele é um verniz que ele forma uma camada plástica em volta da peça. Então a peça tende a durar muito mais. Só que as pessoas não colocam altas camadas de ouro embaixo do cataforético, porque não faz sentido colocar muito ouro. Então, eu tenho um preconceito com o cataforético, eu acredito que quem usa o cataforético não coloca camadas de ouro suficiente para ser considerada uma semijoia. Então, eu não gosto do cataforético, eu não uso o cataforético. Eu acho que tem o verniz alemão, tem o verniz italiano, tem o diamond, são verniz que são ótimos, que dão brilho e durabilidade à peça. Então, o verniz é interessante você saber qual que é para você poder escolher. E, gente, dê prioridade ao nosso Brasil, dê prioridade aos fornecedores que são nacionais, que fazem as peças aqui, que pensam na gente, porque tudo que é feito nacional tem controle da cadeia produtiva. Então pergunte: as peças são importadas? Como são feitas? Qual é a procedência? Então, vamos valorizar a nossa mão de obra, valorizar o nosso trabalho, que é tão minucioso. Então, eu acredito que um bom fornecedor também é um fornecedor que é nacional, que faz as peças ali com todo o controle, que a gente sabe a procedência, a gente sabe o material base de onde vem, a gente sabe qual que é o banho, qual que é o verniz. Então, eu acho muito mais interessante a gente trabalhar com fornecedores nacionais. Então, resumindo, qual o material base, qual que é a camada de banho, qual que é o verniz usado, você tem níquel na composição e também da onde que vêm as peças, qual é a procedência delas. Essas são as perguntas principais a serem feitas para o seu fornecedor, para o seu futuro fornecedor, que pode ser Original Joias também, viu? Próxima pergunta: precisa de CNPJ para começar a vender? Gente, não precisa, tá? Tecnicamente não precisa, você pode vender ali para
pessoa física, de pessoa física a pessoa física, sem problema nenhum. Porém, eu sou muito a favor de você profissionalizar o seu trabalho. Então, o MEI, para você abrir o MEI, primeiramente que é gratuito, você não paga nada. E o imposto, eu acho que é em torno de R$ 70 ali, não é um imposto muito alto. Isso te abre muitas portas. Primeiramente, você consegue emitir nota fiscal, então isso te previne, né, de ter alguma dor de cabeça com o cliente e com fornecedores, porque você consegue ter esse controle fiscal do que está acontecendo. Te protege juridicamente também, caso algum cliente queira entrar com algum processo. Não sei, gente, tem muita gente mal intencionada. Se alguém quiser entrar um processo contra você, você ter um CNPJ vai te auxiliar a poder recorrer com mais qualidade, com mais rapidez e facilidade. Tem fornecedores que só vendem mediante CNPJ, tem essa questão também. E com o CNPJ, você consegue vender em marketplaces, como Shopee, TikTok Shop, que está super em alta. Então, você só consegue vender nesses lugares com o CNPJ. Então, você consegue sim começar a vender de pessoa física para pessoa física, mas eu recomendo fortemente você abrir um CNPJ gratuito ali no MEI, para você poder ali, né, profissionalizar melhor as suas relações e o seu trabalho. E a última pergunta desse episódio, posso fazer outros desses porque eu adorei esse tipo de episódio, é como precificar corretamente as minhas semijoias. Eu tenho uma live aqui no YouTube, tá, que é precificação, que eu entro bem a fundo em questão de precificação. Eu disponibilizo uma planilha de precificação no final também. É só procurar no canal live de precificação, que foi uma live que eu fiz super legal, tá? Mas eu vou falar para vocês em questão de precificação. Precificação, primeiramente, é a coisa que mais quebra quem está iniciando e também quem está há um tempo achando que está arrasando, vendendo horrores, mas no final do semestre ali vai fazer o balanço geral e só teve prejuízo ou simplesmente se pagou. Investiu demais em você mesmo, no seu negócio e simplesmente se pagou. O erro que mais quebra as pessoas é simplesmente precificar no achismo. Olhar a peça e achar que ela vale aquilo. Olhar no concorrente quanto que ele está vendendo e aplicar basicamente o mesmo preço em cima. Não é assim que se precifica, tá, gente? Qualquer produto não é assim que precifica, não vai ser semijoia. Não é porque é uma mercadoria mais simples, menorzinha, mais delicada, que tem que ter uma precificação incorreta, assim, relapsa. Tem que prestar atenção nisso. Então, como nós vamos precificar uma coisa? Nós vamos pegar primeiramente o valor que nós pagamos na peça, no fornecedor. Então vamos pegar esse brinco que eu tô aqui, gente, você pagou R$ 10 nele, tá? Você comprou ali, comigo 10 peças, tá? 10 peças. E você pagou de frete R$ 10. Tô pegando valores redondos para ficar um pouco mais fácil. 10 peças, R$ 10. Chegou na sua casa, pá, maravilha. Chegou na sua casa, esse brinco, 10 peças desse brinco, onde você pagou R$ 10 na unidade do brinco e R$ 10 no frete. Então, primeira coisa, esse brinco vai te custar 10 mais R$ 1. Por que R$ 1, Gil? R$ 10 de frete dividido por 10 peças. O frete sempre tem que ser diluído no valor da mercadoria. Ah, é porque o frete para minha região tá caro. Não tem que ser caro, você vai diluir nessa mercadoria, você não vai nem sentir. É R$ 2 a mais a mercadoria, é R$ 5 a mais a mercadoria, o seu cliente não vai sentir e você não vai sentir. O frete sempre tem que ser diluído na mercadoria. Ah, porque da próxima vez eu vou pegar o mesmo brinco, o frete vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, vai ficar elas por elas, tá? Então é sempre bom precificar. Por isso, da precificação, a gente sempre vai jogar um pouco para cima o markup. Já vou explicar sobre isso, calma aí. Mas o frete tem que ser diluído sempre no valor da mercadoria. Então, chegou para você, peça por R$ 10, frete R$ 10, diluído, R$ 1 de frete por peça. A minha peça custando já R$ 11 para mim. Agora eu vou ter o saquinho que eu vou colocar, o saquinho de veludo que eu vou colocar a peça, custou mais R$ 2. Então, de 11 já foi para 13. Vai ter também a sacolinha de presente, custou R$ 3. De 13 já foi para 16. Custo, tô falando de custo. Vai ter a flanelinha mágica que vai custar R$ 1. Então, 16 já foi para 17. Eu tenho também a gasolina que eu gasto no Super Você Vende Presencial. Eu gasto ali R$ 100 de gasolina por mês para poder levar as peças. Vai pegar os R$ 100, vai pegar o tanto de peças que você tem no estoque e vai diluir também e vai colocar a gasolina no seu custeio. Taxa da maquininha do cartão. Muita gente não embute a taxa, tem que colocar a taxa máxima. O que é a taxa máxima?
Se a pessoa parcela em uma vez, para você a taxa é de 0,5%, tô chutando. Só que se ela parcela em 10 vezes, a taxa é de 4,5%. Você vai colocar a taxa de 4,5% para qualquer venda. Você não pode ficar mudando o tempo todo o preço do seu produto. Então, mesmo quem parcela em um, quem parcela em 10, a taxa tem que ser a mesma. Porque aquela cliente que parcelou em uma, em outro momento ela pode parcelar em 10. Aí você vai mudar o preço? Eu acho a coisa mais feia do mundo você falar assim, ai, parcelado em 10 tem a taxa da maquininha. Gente, para mim é um despreparo você ficar repassando taxa assim na cara do cliente para ele pagar. Embute no custo da peça, faz de forma silenciosa. Eu já falei sobre a experiência do cliente, você ficar repassando taxa, repassando custo para o cliente, você desanima ele, desanima até de comprar. Maravilha, coloquei todos os custos no meu negócio, eu tenho a planilha como eu falei para vocês, vai lá na live, pede a planilha que eu envio para vocês. Coloquei tudo, cheguei no valor de R$ 18. A peça chegou do fornecedor a 10, com todos os meus custos ela subiu para 18. Agora eu vou colocar a minha margem de lucro, o meu markup, que a gente chama. Quanto eu devo colocar? No ramo de semijoias, o mais normal é colocar vezes 3, ou seja, 18 vezes 3. Mas aí vem um ponto crucial. Se você achar que R$ 54, que é 18 vezes 3, tá barato nesse brinco, porque lembra que ele custava 10? Então ele chegou a 54 para você, porque é vezes 3. Se você achar ele barato, aí vale a pena você fazer o valor percebido. Então você colocou ali a margem de lucro vezes 3, deu 54. Você fala, putz, esse brinco vale mais. Esse brinco vale no mínimo R$ 120. Perfeito, maravilha, arregaça, aumenta o seu preço. Porque semi-joia é para ser valorizada. Ainda mais se você colocou uma embalagem bonita, um saquinho bonito, um trabalho bonito de marketing, você fez ali fotos profissionais, vídeos profissionais, tem que colocar preço mesmo. Semi-joia é mercadoria de luxo. Quem diz ao contrário tem que trabalhar com bijuteria. Tem que ser mercadoria de luxo. Então, se você olhou esse brinco e acha que ele vale mais que R$ 54, aumente o seu preço. Mas você teve base, a sua base foi, você precificou corretamente. Ele era R$ 18. Então, não pode ser vendido a menos que R$ 18. Não pode entrar menos que R$ 18 aí no seu caixa, tá? Você colocou vezes 3, achou barato ainda? Coloca vezes 4, vezes 5, vezes 6, vai brincando com os valores. É interessante você nunca colocar peças parecidas com valores muito diferentes. Então, vamos supor que você comprou esse brinco na promoção, custou 10. Você comprou um outro brinco que não está na promoção por 50. Você não pode vender um brinco depois por 50 e outro por 200. Um brinco parecido. Então, trabalhe com precificações também parecidas, tá? Para não desvalorizar muito um produto e valorizar o outro. Tem que ser mais ou menos uma faixa padrão, tá? Precificou corretamente, colocou o seu markup, olhou para a peça, achou que vale mais? Aumenta. Está muito fora do seu padrão de preço? Diminui, deixa todo mundo no mesmo padrão para não ficar uma coisa, nossa, mas por que esse brinco vale 50 e esse vale 200? É de menor qualidade? Esse brinco de 50 tem uma camada menor, não tem garantia? Você confunde o cliente. Então, a precificação, ela tem que ser feita correta, tem que ter o olhômetro ali, você valorizar o produto no olho, mas também sem também exagerar, né, não sair da casinha. "Ai, Gil, mas meus clientes não pagam mais que R$ 100 numa semijoia". Você tem 2 opções, ou troca a sua ambiência, que é o lugar que você está vendendo, começa a frequentar novos lugares onde pessoas têm melhor poder aquisitivo, ou você troca de mercadoria. Ah, vai vender uma mercadoria mais barata, vai vender uma mercadoria com uma camada baixa, enfim, gente, você não tem como vender semijoia no preço baixo. Eu tenho cliente, essa semana inclusive, que veio me pedir conselho porque começou vendendo semijoia a preço baixo e agora ela não consegue aumentar, ela não consegue colocar valores maiores porque os clientes não aceitam. Ela acostumou errado, só que ela fala que o concorrente está vendendo mais caro e os mesmos clientes dela compram no concorrente mais caro. Por que que ela não? Porque você já começou vendendo semijoia barata. Semijoia, um degrau abaixo da joia. Começou vendendo barato e agora você não consegue aumentar os preços. Então é melhor já chegar com preço justo, valorizando a mercadoria, mostrando o porquê que ela tem esse valor e pronto. Parece simples porque é a nossa mentalidade que nos atrapalha. É a nossa mentalidade de achar que o produto não vai ser vendido que trava as nossas vendas. Porque eu tenho cliente que vende semijoia a R$ 800.
Porque tem cliente que vende semijoias fora do Brasil, sendo que lá tem produtores mais baratos e eles vendem mais caros. Porque sabem valorizar o produto, sabem se posicionar e colocar uma embalagem bonita, um trabalho bonito, uma foto bonita e mostrar que semijoia é um produto de extrema qualidade e valorização. Eu amei gravar esse episódio e responder assim de forma prática e direta as perguntas mais feitas por vocês. Se eu deixei alguma de lado ou se você não fez alguma pergunta que ainda ficou com dúvida, pode comentar aqui embaixo desse episódio que eu vou responder vocês de forma individual, então eu vou responder o comentário. E às vezes a pergunta de vocês pode ser pergunta de uma outra coleguinha, um outro coleguinha. Então escrevam, deixem suas dúvidas, não hajam com dúvidas, porque eu quero que vocês vivam de semijoias, esse é o meu principal objetivo aqui. Estou aqui para ajudá-los da melhor maneira. Então deixe todas as suas dúvidas que eu vou dedicar o meu tempo para ajudar vocês da melhor maneira. Um grande beijo, obrigada por mais um episódio e até semana que vem.